Nós acabamos de encerrar uma programação nesse dia de hoje, 14 de março, segunda-feira, uma programação que, na verdade, é uma reunião importantíssima para a cultura do município de Araçoiaba. É hoje, 14 de março, segunda-feira. E apesar de a gente ter tido aí um final de semana de uma execução de um projeto muito importante, que deu muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, e o resultado foi o que todos puderam acompanhar pelas redes sociais e presencialmente aqueles que estiveram lá, que também foi possível de acompanhar essa programação. Uma programação que antecede com dias, semanas de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, não só da Secretaria de Cultura, mas da Juventude, do Esporte, que também está ali junto com a gente, a Secretaria de Comunicação, toda a equipe que trabalhou muito e se dedicou para que fizéssemos o melhor dentro do possível. E o resultado foi esse que as pessoas viram pela internet, todos puderam acompanhar pela internet, por se tratar de uma programação com transmissão online, dado esse novo normal que estamos vivendo ainda, de período de pandemia, mas também aqueles que estiveram lá presencialmente e puderam ver e sentir a energia, a emoção, aquele contexto, né, que se desenvolveu ali, tão emocionante da gente ver as nossas apresentações culturais dos 3 dias, né, com destaque aí a alguns movimentos que já são tradicionais no município. O dia, por exemplo, o momento dos maracatus, que envolve muito essa questão da emoção, da vibração, da torcida até. E para a gente é muito gratificante ver esse empenho em todos os nossos grupos culturais, as nossas bandas, nossos artistas, nossos cantores, músicos, instrumentistas, as pessoas das agremiações carnavalescas, né, especificamente falando dos maracatus, dos blocos carnavalescos que também se apresentaram ali. E isso é fundamental, essa integração de todos os grupos é fundamental para confirmar e fortalecer essa nova fase da cultura que nós estamos vivendo. Então foram 3 dias exaustivamente, de muito trabalho, de muito esforço para quem estava ali trabalhando o dia inteiro, entrando pela noite e madrugada, mas valeu a pena, porque o resultado foi brilhante, pelo menos na minha opinião. As coisas que eu pude visualizar como resultado do nosso incentivo, do nosso apoio, né, da nossa organização, dessa integração que a gente procura ter com o nosso público que faz cultura, né, que na verdade são os nossos parceiros, que cada fazedor de cultura ou fazedora de cultura do município é parceiro da Secretaria de Cultura. Então a gente vê todo esse resultado, nos deixa imensamente satisfeito e gratificante. É gratificante para nós ver todo mundo ali numa mesma vibração, querendo cada um mostrar o seu melhor. Então estamos todos nós de parabéns por tudo isso. Em especial aquela equipe que estava em linha de frente, visivelmente empenhada em cada detalhe, em cada situação que precisaria ser desenvolvida ali. Defeitos, falhas, logicamente, naturalmente, sempre ocorre, mas pesado-se na balança o lado positivo, o lado que foi agradável, o lado que foi satisfatório, dispensa comentário, né? Então, estamos todos nós muitíssimamente de parabéns. O nosso prefeito, o Júlio Shoa, que tem demonstrado aí esse suporte, esse apoio, essa dedicação também em ver e garantir, porque, na verdade, o poder público precisa fazer isso, garantir subsistência, ferramentas, estrutura, para que esses setores possam engrenar e se desenvolverem. Sem esse suporte, sem esse apoio que é dado pelo prefeito, nada disso teria sido possível. Então a gente também agradece, enquanto secretaria, eu enquanto diretor de cultura,
Agradeço também o suporte do nosso prefeito, a dedicação, a abertura em estar junto também conosco, né? A primeira-dama, Ilka Uchoa, também que se dedica em prestar atenção nos mínimos detalhes, mesmo não estando presente, o que não é possível integralmente todo o tempo, mas está acompanhando por telefone, por informação, e buscando sempre saber se está tudo sob controle e providenciando aquilo que precisa ser providenciado, às vezes até de última hora, né? Mas, enfim, no final tudo dá certo. Mas falando sobre hoje, nós tivemos uma reunião com uma equipe, embora, como eu disse, 3 dias de muito trabalho. Hoje pela manhã nós já acordamos conectados aqui à internet e uma equipe da Fucultura, de 4 pessoas que são responsáveis pelo gerenciamento dos projetos desenvolvidos pelo Fucultura, onde agora nós temos aí alguns editais em circulação, e a gente está se dedicando muito a isso também, né? Essa reunião de hoje ela foi muito esclarecedora, trazendo para nós mais propriedade, para que a gente consiga desenvolver uma melhor elaboração de projetos e de propostas para serem submetidas a essas comissões que analisam esses projetos e aprovam consecutivamente, naturalmente, atendendo aí aos pré-requisitos de cada edital. Esses projetos, após análise, podem ser aprovados. E a nossa busca hoje foi essa. Nós colocamos aqui as especificidades do nosso município, né? Foi uma fala minha, inclusive, no sentido de que nós estamos falando de regionalização, e quando a gente fala de regionalização, Araçoiaba ela fica um pouco a desejar, tendo em vista 25 anos de gestão pública, onde a coisa ela não aconteceu como poderia e deveria. Afinal de contas, isso é uma obrigatoriedade da máquina pública, mas a coisa não aconteceu como deveria e poderia ter acontecido, né? Então, hoje a gente tem um prejuízo muito grande e desafios maiores, tanto no sentido dos nossos fazedores de cultura, de compreender como se dá esse processo. Por isso que nós hoje fizemos questão de levar junto conosco para essa sala de reunião com Fucultura mais 15 pessoas, dentre essas 15 pessoas, aliás, essas 15 pessoas sendo exclusivamente fazedores e fazedoras de cultura do nosso município, no sentido da gente facilitar essa nossa linguagem, essa informação para esse nosso público que faz cultura aqui no município. Então, nós temos uma deficiência, um déficit muito grande em relação à questão do entendimento. Algumas linguagens, alguns termos que a gente pronuncia dentro com os nossos grupos, né, com os nossos coletivos, ainda é de difícil entendimento, mas, como eu disse, isso é fruto, isso é reflexo, resultado de 25 anos de políticas públicas não feitas, né, não existentes, e algumas que são feitas de forma incoerente com aquilo que condiz com o crescimento sustentável e com o desenvolvimento desses setores. Então, isso tudo traz um prejuízo muito grande. Nós, hoje, em 2022, depois de 25 anos, já agora com 26 anos de cidade, de emancipação, mas tivemos 25 anos, literalmente, de prejuízo dentro das políticas públicas voltadas para a cultura e outros setores também, mas aqui me cabe falar de cultura. Também nós temos uma dificuldade muito grande com a própria máquina pública. É muito difícil trazer a linguagem, fazer a abordagem da linguagem hoje, mesmo hoje sim, dentro da máquina pública é difícil a gente debater, a gente trazer temas para ser tratados dentro da máquina pública, pelos próprios gestores. Eu me refiro aqui de modo geral e amplo. Quando a gente fala algumas linguagens que em outros municípios já são comuns,
para nós aqui ainda é uma coisa a se explicar, a se alfabetizar. Isso também é um outro prejuízo. Se a gente quer fazer cultura sustentável, se a gente quer fazer cultura que se prolifere com a sua principal característica do que vem a ser cultura, que é a transmissão do saber, uma das principais culturas, uma das principais características da cultura é essa, embora o termo cultura, apesar de todo o estudo, de todas as análises que são feitas por N pessoas, cientistas, estudiosos, pesquisadores, o termo cultura não se define numa única nomenclatura. Mas uma característica primordial do que vem a ser cultura é a transmissão do saber. E quando a gente fala dessa transmissão do saber, é quando a gente fala de termos, de linguagem que tem a ver com isso, é estranho para algumas pessoas que estão e que são gestores no município. Então são barreiras, são desafios, acima de tudo são desafios, e nós estamos aqui para superar esses desafios, essas dificuldades, para vencer essas fronteiras, né? Derrubar esses tabus e, de fato, fazer uma cultura que seja eficiente, que seja sustentável, sobretudo, do ponto de vista da sua permanência e da sua transferência. Porque uma cultura que se estatiza, né? Uma cultura que se comporta e que se conforma em ser estática, logo ela deixa de ser repassada, logo ela não é cultura e logo deixará de existir, desaparecerá, porque não haverá um repasse, não havendo um repasse, não haverá uma continuidade e com isso quem perde é a cultura. E diga-se de passagem, já se diz, comumente falando, que uma localidade, uma comunidade, um estado, um país, uma cidade sem cultura é uma cidade sem memória. E uma cidade, um país, um estado, uma comunidade sem cultura será esquecida por si mesmo, né? Por falta de memória, será esquecida por si mesmo. E não é isso que a gente quer na nossa cultura dentro do município. O que a gente quer, na verdade, é resgatar, é fazer ressurgir essas culturas que se perderam durante esses 25 anos. E isso não tem como eu pensar e nem enxergar diferente, porque, de fato, é uma cultura que, por ser desassistida, desvalorizada, sobretudo desvalorizada, caiu no esquecimento por falta de memória e deixou de existir. Mas ainda aquelas que existem naquela sementinha, naquela raizinha que ficou ali ainda, a gente vai tentar, aliás, nós não vamos tentar, nós iremos regá-la e nós iremos adubá-la, nós iremos fazer com que essa raizinha brote e volte a dar fruto, e agora de modo sustentável, porque a gestão atual, prefeito Júlio Shoa e a Secretaria de Cultura, tem esse comprometimento. E particularmente falando, mais do que ninguém, eu tenho esse comprometimento, isso é uma coisa que eu faço independentemente de gestão, independentemente de ser, ou de estar, melhor dizendo, que a gente não é diretor, a gente está diretor, a gente está secretário, né? A gente está gestor. Então, independentemente de estar, eu tenho esse comprometimento comigo, enquanto pessoa, enquanto civil, enquanto pessoa comum. E quando eu assumi esse propósito, esse desafio, eu disse para mim mesmo, é para fazer, não é para inventar lero-lero, lorota, não é para se justificar com modelos antigos que a gente já viu que não deu certo e a prova a gente sente na pele. Nós temos, por exemplo, na nossa cultura, grupos que são dignos de troféu Nobel. O melhor troféu que possa existir atualmente, temos movimentos culturais no nosso município que merecem, por resistir, por estar ainda sobrevivendo durante tanto tempo com suas próprias condições, ou às vezes sem condição, né, tirando da onde não se pode tirar, porque esse é o depoimento que a gente escuta da liderança de alguns grupos,
né, que tiram de onde não podem tirar para fazer os seus movimentos culturais permanecer e perdurar. Então isso é digno de reconhecimento e a gente precisa admitir que essas pessoas, esses grupos, eles merecem sim uma premiação que infelizmente ainda nós não podemos fazê-lo. Mas o que a gente pode fazer, estamos fazendo, né, enquanto gestão. A prova disso é esse final de semana, que foi um final de semana histórico para a nossa cultura, para o nosso município, né? A gente tem ouvido e visto a repercussão já nesse dia de hoje, inclusive na reunião que nós estávamos hoje com algumas pessoas da coordenação estadual, nos parabenizando, né, através do nosso contato, pelo evento que nós, pela obra, pela ação que a gente desenvolveu enquanto secretaria nesse final de semana. Então a gente fica muito satisfeito com isso, mas além de informar o que estamos fazendo já nesse dia de hoje, eu quero trazer essa conscientização. A gente precisa entender de uma vez por toda o que é essa cultura, que fase nós estamos fazendo e tentar nos estruturar, sempre, como eu disse, vencendo os desafios, melhorando as nossas capacidades, nos estruturando melhor, colocando as coisas no seu devido lugar e buscar a compreensão de toda essa ferramenta que está aí à nossa disposição. O mapa cultural, por exemplo, que é uma coisa que já ficou comum no nosso município, graças ao trabalho que nós fizemos ano passado, onde no início, quando nós assumimos a diretoria da Secretaria de Cultura, como diretor de cultura, nós trabalhamos primeiramente essa ferramenta do mapa cultural, que é uma ferramenta de gestão reconhecida nacionalmente. E todos os municípios que adotaram essa ferramenta do mapa cultural como sendo uma das ferramentas para desenvolver o seu plano de gestão, deu certo. E aqui a gente também está tendo essa repercussão positiva de estar utilizando o mapa cultural e que tem dado certo, embora haja ainda algumas resistências, tanto do lado de gestão quanto do lado das pessoas que fazem cultura, mas, como eu disse, quando a gente põe isso na balança, o resultado positivo supera e dispensa comentário. Então, ao que depender de nós, de mim, essa ferramenta permanecerá sendo utilizada. E a gente vê aí os resultados assim, notórios, né, para que todos possam acompanhar. Então, ferramentas como essa e outras tantas que a gente tem agora, e, aliás, nós não temos agora, sempre tivemos à nossa disposição. O Mapa Cultural, por exemplo, foi uma ferramenta criada ainda antes dos anos 2000. Foi mais utilizada ali em 2002, por aí assim, mas foi uma ferramenta criada, pelo menos 98, por ali assim, já se falava em mapa cultural. Em Araçoiaba, não. Em Araçoiaba, nós começamos a falar em mapa cultural de forma pública, agora, ano passado, né? Como eu disse, foi um tema, e ainda é para alguns, infelizmente, um tema estranho que precisa, inclusive, de se alfabetizar. Eu estou falando no sentido de alfabetizar para expressar justamente em que grau de conhecimento e de entendimento estão algumas pessoas quando se fala de mapa cultural. E, além disso, várias outras ferramentas, como dizia eu, que estão aí à disposição, tanto ferramentas que são disponibilizadas pelo governo do Estado, quanto pelo governo federal, a Secretaria Especial de Cultura, né, a Secretaria Nacional Especial de Cultura, embora a gente tenha algumas limitações em relação ao governo federal, dado ao modelo de gestão nacional que nós temos hoje, né, algumas coisas que a gente não concorda muito, mas ainda assim a gente consegue achar as brechas necessárias para fazer sim um bom trabalho. Os recursos que são disponibilizados, a forma como esses recursos são repassados, a gente tem brigado muito. Desde o ano passado nós assumimos um posicionamento
e eu digo aqui um posicionamento dentro de uma movimentação, de uma mobilização nacional. E nós temos, enquanto Araçoiaba, enquanto município, marcado presença nessa mobilização nacional, nessa mobilização estadual. O nosso nome tem estado lá, nosso nome enquanto cultura municipal, né? Nós aparecemos lá sempre como Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Araçoiaba. Não é o nome de Osiel nem de qualquer uma outra pessoa, mas é em nome da Secretaria, logo esse nome que aparece lá, dentro desse cenário de mobilização, de confrontamento, de posicionamento nacional, estadual, dentro daquelas políticas onde a gente também precisa se posicionar para aprová-las, ou para contrapor, ou até mesmo rejeitar algumas situações que são colocadas. Afinal de contas, nós somos um município que estamos dentro da Confederação Nacional, né? Fazemos parte dos municípios que compõem os 26 estados do nosso país e a federação, né? O Distrito Federal, Brasília, no caso. Então, nós fazemos parte desse corpo. E por que ficarmos de fora? De forma alguma, né? O município, por menor que seja, e por mais desprovido que tenha sido durante 25 anos de políticas públicas voltadas para o setor cultural, nós estamos aqui. E vale mais o presente do que o passado e do que o futuro. Afinal de contas, o passado fica para a nossa reflexão, o presente fica para a nossa vida presente e responsabilidade naquilo que estamos fazendo e propondo, e o futuro será resultado do que estamos fazendo agora. Então, eu vou finalizando por aqui, só queria trazer essas informações e a partir de então, a gente vai ficar sempre fazendo aí esses vídeos, porque nós notamos uma das dificuldades que a gente tem é de dar publicidade àquilo que nós estamos fazendo. Nós tivemos, para finalizar de fato agora, um final de um ano de 2021 extremamente preenchido de ações, onde nós trabalhamos todos os dias, e isso incluiu alguns finais de semana, sábado e domingo, entrando inclusive pela noite. Eu também não estou aqui falando isso para me engrandecer, absolutamente, e nem para requerer, cobrar nada de ninguém, muito pelo contrário, é mais para que se prestem atenção no que nós estamos fazendo. Mas nós passamos um 2021 trabalhando desde o primeiro dia que nós assumimos a diretoria até o 31 de dezembro, trabalhando todos os dias, exaustivamente. E fazendo o quê? Muita coisa. Uma agenda recheada, extensa, que nem cabia no dia que nós estávamos vivendo, tendo que transferir coisa para o dia seguinte, incluindo o nosso final de semana, sim senhor. Alguns deles, claro. E essas programações, essa agenda, essa execução não teve publicidade. Tem coisas que a gente fez lá que ninguém sabe que nós fizemos. Mas a gente vê resultado nesses dias que nós estamos vivendo. Então, para não correr mais esse risco, não ter mais esse prejuízo e não ser mais afrontado, digamos assim, aliás, atingido, não é afrontado que eu quis dizer, porque isso não nos afronta. Para não ser mais atingido por prejuízos como esse, é que nós daremos sim publicidade ao que nós estamos fazendo. Hoje nós temos uma Secretaria de Comunicação encabeçada pela Carol, a Caroline, ou é Caroline, desculpa Carol, eu acho que eu esqueci aqui, o seu nome, não sei se é Caroline ou Caroline, mas a Carol, como a gente conhece intimamente. Nós temos uma Secretaria de Comunicação hoje encabeçada por ela, assumiu aí há 2 meses, e tem dado aí resultado, tem mostrado eficiência na comunicação. Oxalá tivéssemos tido uma Secretaria de Comunicação como essa, desde o início em que assumimos a cultura, teríamos hoje, com certeza, outra coisa a dizer em relação à nossa publicidade. Principalmente no que consiste em dizer a nossa agenda exaustiva de 2021, que não foi publicitária, que não foi publicada, que não foi divulgada, que não foi pública. E tudo que se faz na máquina pública, tudo,
precisa se tornar público, porque nós fazemos para as pessoas, por elas e com elas. E é isso. Eu agradeço a atenção de quem chegou ao vídeo até o final. Um abraço, estamos todos juntos. Agradecimento ao nosso prefeito, à primeira-dama e a todos que reconhecem e admitem o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até breve.